Olá, seja bem-vindo ao nosso Leishcast. Hoje nós trouxemos um convidado aí que é o Dr. Kelvinson Fernandes Viana. O Dr. Kelvinson, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele tem mestrado em Biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, e doutorado em Parasitologia pela UFMG. Boa noite, Dr. Kelvinson. Seja bem-vindo ao Leishcast. Boa noite, doutor Thiago. Obrigado. Vamos lá. Vou começar com uma pergunta aqui. Depois que a gente começou a falar em imunoterapia, surgiram muitas dúvidas, principalmente do nosso público aqui do Virtual Leish. Eu sou um usuário da imunoterapia, uso bastante dos meus pacientes, mas eu queria tirar algumas dúvidas dos meus clientes também, né? Então, assim, a primeira pergunta seria: qual o princípio da imunoterapia da Devax e quais os benefícios que o cão positivo pode ter com o uso da imunoterapia? Tá, vamos lá. A imunoterapia que a Devax faz uso, ela contém antígenos de Leishmania amazonensis. Então, a gente utiliza uma cepa, uma espécie que é dermatotrópica, porque a gente sabe que essas espécies dermatotrópicas, elas estimulam o perfil de resposta TH1, que é exatamente o perfil de resposta imune que a gente precisa para controlar melhor a infecção por Leishmania infanta. Então, a gente faz uso desse tipo de antígeno. A imunoterapia, ela hoje, na forma que ela é utilizada, ela entra como uma prestação de serviço porque ela é feita específica para cada paciente. Então, a gente precisa alterar, dependendo do paciente, dependendo do estado clínico que ele se encontra, a gente precisa fazer alterações na formulação. Então, quando a gente faz uso dessa imunoterapia, a gente está buscando uma melhora no perfil clínico do paciente, uma melhora do perfil hematológico, bioquímico, renal e hepático, redução da carga parasitária. Porém, a gente tem consciência disso, e isso é repassado para todos os nossos clientes médicos veterinários, que isso é mais uma opção, mas adjuvante, né? Porque na prática a gente sabe que o tratamento específico é aquele que foi licenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que é o que deve ser utilizado, tá? Então, basicamente é isso. Dr. Kelvinson, quais seriam as diferenças no efeito da imunoterapia da Devax em relação à utilização da Leishtec, que existia no passado aí para nós técnicos? Primeiro que a Leishtec, ela é, né? Espero que ela retorne o quanto antes para o mercado. A Leishtec é uma vacina preventiva, licenciada para uso preventivo, mas que, como a imunoterapia ela é antigo, né? Utilizar o sistema imunológico para curar o paciente, isso é um método bem antigo, isso não é recente. Então, sabendo desses princípios, a Leishtec ela passou a ser utilizada também como uma forma de um tratamento, também ali para auxiliar junto ao tratamento com a meutefosina. Acontece que a Leishtec ela contém um antígeno recombinante específico e que estimula o sistema imunológico, só que em comparação com a imunoterapia que a gente faz hoje, nós utilizamos antígenos solúveis de Leishmania amazonensis, ou seja, a gente utiliza todos os antígenos solúveis do parasito, que vai na formulação. É diferente do antígeno recombinante, que é um único antígeno, então, que era utilizado na Leishtec. Então, a imunoterapia que a Devax utiliza é um estímulo, né? É um estímulo mais diversificado, porque nós utilizamos vários antígenos de um parasito, que é uma espécie dermatotrópica. Então, a diferença começa aí. Só que a gente tem que levar em consideração também que a Leishtec é uma vacina licenciada, é uma vacina preventiva. Então, a gente não trabalha, a Devax ela não tem um produto. A gente está trabalhando para que esta imunoterapia, que hoje ela é manipulada, ela se transforme em um produto único, tá? Que seja
um produto unificado, licenciado pelo Ministério da Agricultura, para uso terapêutico. Tá? Aí tem que ser, aí já não poderia ser da forma que a gente utiliza hoje, porque a gente tem que alterar as formulações dependendo do paciente. Ela teria que ser um produto único. Então, para isso, a gente está trabalhando em novos estudos para que, quando isso for licenciado como um imunoterapêutico, seja uma formulação única que não vai poder ser alterada para nada. E o pessoal pergunta muito, Kelvin, sobre a legalização, a liberação da comercialização como tratamento, né? Como imunoterápico personalizado. O que tu tem a dizer a respeito? Como é que a Devax trabalha e em que ponto que isso pode ser tocado aí para nós aí, clínicos? Porque o pessoal pergunta bastante a respeito de como que ela é comercializada e qual onde que ela se enquadra dentro da liberação para tratamento. Primeiro, medicamento liberado para tratamento da leishmaniose visceral canina no Brasil, só existe um, que é a miltefosina, medicamento alopático leishmanicida. Todas as outras formas de tratamento que os veterinários utilizam são alternativas também que auxiliam, são alternativas adjuvantes, porque a gente sabe, né, na prática, na rotina clínica, que só a miltefosina ela não dá conta. Tem animais que seguram bem depois de alguns meses, levam muito tempo para precisar tomar um segundo protocolo, porém tem animais que logo após o primeiro ciclo, tem animal que em torno de 30 dias depois já precisa tomar um novo ciclo. Então é complicado. Então acaba que os veterinários utilizam de outros métodos, né, para fazer isso. No caso da imunoterapia praticada pela Devax, ela entra como uma prestação de serviço, por quê? Porque é uma manipulação que a Devax faz de acordo com a característica clínica de cada paciente e que ela não tem como ser hoje um produto, entrar como um produto. Isso aí é uma coisa que algumas pessoas perguntam, é uma vacina, é um produto? Não, não é um produto, não é uma vacina, é um imunoestimulante que a gente faz de acordo com a especificidade de cada paciente e que por que a gente faz dessa forma? Porque a gente sabe que alguns pacientes precisam de uma concentração antigênica muito maior do que outros que estão num quadro, no estadiamento clínico mais tranquilo, digamos assim. Aqueles animais que estão no estadiamento 1, 2, eles estão, às vezes, no início de uma infecção, ou eles até já têm um tempo infectado, mas conseguem controlar bem, têm um perfil de resposta imune melhor. Então, eles precisam de um estímulo menor. Agora, tem pacientes que estão em graus 4, grau 5, eles precisam de um estímulo diferente desses outros pacientes. Então, um produto único, um produto licenciado e tudo, ele não pode sofrer essas alterações. Ele é um produto característico com uma determinada concentração de reagentes na sua formulação e ele não pode ser alterado em hipótese alguma. Então, quando a gente entendendo dessas questões, a gente sabe que existem pacientes que precisam de um estímulo a mais e outros nem tanto. Então, essa foi a alternativa que a gente conseguiu trabalhar, oferecer para os médicos veterinários uma prática de um serviço de uma imunoterapia personalizada, e a gente não trabalha só com a leishmaniose, a gente trabalha com outras imunoterapias, a gente faz, por exemplo, imunoterapia para dermatite atópica, imunoterapia para papilomatose. Então, a da leishmaniose ela é só mais uma. Então, tem situações, por exemplo, em que um paciente canino ele já está tomando antibiótico para uma piodermite há muito tempo, os antibióticos as bactérias já estão com quadro de resistência, não melhora e a gente faz imunoterapia para isso. A gente, inclusive, isola o micro-organismo, faz uma formulação específica para aquele paciente, ou seja, é uma alternativa para quando a medicação comum, né, a medicação alopática, ela já não tem mais efeito algum. Então, no caso da leishmaniose, a gente sabe que tem animais que já estão no terceiro, quarto ciclo da miltefosina e não tem nada que segure, que consiga estabilizar aquele animal. Então, a imunoterapia ela vem exatamente neste ponto. Que se não fosse a gente conseguir fazer dessa maneira, aumentar uma concentração antigênica para aquele perfil de paciente, específico para aquele paciente, o animal não conseguiria ter uma sobrevida. Então, a gente consegue dar uma sobrevida para alguns pacientes dessa forma. Tá? Então, é uma diferença grande. A gente não tem um produto, não é um produto. Já teve pessoas que perguntaram para a gente,
eu posso usar essa imunoterapia para vacinar o animal preventivamente? Falei, em hipótese alguma, isso pode acontecer. Isso, se em algum momento a gente licenciar, chegar numa formulação única e licenciar esse produto no Ministério da Agricultura como uma imunoterapia, como um produto único ou como uma vacina preventiva, acredito que isso vai chegar lá. A gente está caminhando para isso. Mas aí vai ser uma outra história. A imunoterapia que hoje ela é dessa maneira, ela vai passar a ter uma marca, ela vai ter ela vai virar um produto só. Hoje ela não é dessa forma, hoje ela é uma manipulação. É como você vai e faz um pedido para uma drogaria de manipulação, eles produzem alguma coisa para você e te entregam. A gente faz isso só que com um serviço específico para doenças infecciosas. Então, tem para leishmaniose, tem para papiloma, tem para circovírus, tem para outras doenças, não é só leishmaniose. Dr. Kelvin, o pessoal pergunta muito aqui sobre a questão da liberação, da legalização da imunoterapia para utilização no tratamento da leixa em conjunto com todo o protocolo, né? E eu já vou juntar outra pergunta que eu tenho para te dizer. Como que funciona essa questão da liberação do produto, né? E como que a imunoterapia se encaixa nos protocolos oficiais de tratamento para leishmaniose canina? Tá, vamos lá. São várias perguntas em uma só, né? A imunoterapia feita pela Adevax, esse serviço que a gente faz, ela não é um produto, tá? A gente entende que um animal, um paciente, ele pode precisar de uma concentração antigênica maior, um paciente, por exemplo, em estadiamento 4, 5, em comparação com um paciente em estadiamento 1, 2. Então, a gente sabendo disso, a gente consegue fazer uma formulação específica para aquele paciente. Coisa que um produto, quando ele é licenciado para ser utilizado para tratamento, de uma forma geral, ele não pode ser alterado em hipótese alguma. É aquele produto, ponto final. Ele não pode ser alterado, tá? Então, hoje, por que a gente trabalha dessa forma? Porque a gente entende que nem todo paciente ele vai conseguir utilizar uma mesma concentração antigênica numa formulação. É por isso, por exemplo, que no caso da Leishtec, quando ela era utilizada para imunoterapia, as doses eram dobradas, porque como é um único antígeno numa concentração, então tem animais que precisavam de um estímulo maior, até porque é uma vacina recombinante com uma única proteína, então precisava de um estímulo maior. No caso, a gente trabalhando com uma série de antígenos de um parasito, a gente consegue aumentar ou reduzir essa concentração antigênica de acordo com o estadiamento clínico do paciente. Então, tem animais que precisam de uma concentração muito grande, tem animais que precisam de uma concentração muito menor, e eles já respondem muito bem. Então, é por isso que, na prática, o que a gente faz é, desde a conversa com o veterinário, para tentar explicar como é que funciona, porque tem muitos veterinários que têm dificuldade em estabelecer o estadiamento do cão. Então, o serviço ele parte desde esse princípio, de entender, se o veterinário já souber ok, ele já fala, o paciente é estadiamento 3. Tem veterinário que não sabe, então a gente solicita os exames do animal para trabalhar junto com o veterinário e falar, olha, é isso aqui que ele tem, é nesse perfil clínico que ele se encaixa, e para isso é uma concentração X, o protocolo é esse. Então, existe um trabalho por trás apenas de fornecer uma concentração antigênica. Tem toda uma relação ali no meio. Então, no caso, as pessoas às vezes perguntam, isso é uma vacina? Não é uma vacina, ela ainda não é uma vacina. Ela não pode ser caracterizada com isso. A gente está trabalhando para que, no futuro, ela seja licenciada como uma vacina preventiva e também como um imunoterapêutico. A gente está trabalhando para isso. Mas até lá, a gente vai precisar estabelecer qual é a concentração, a gente vai precisar bater o martelo e dizer qual é a concentração que isso vai para o mercado, vai virar um produto único. Aí a gente nem vai mais poder fazer aquele atendimento que a gente faz veterinário por veterinário ali no canal do WhatsApp. Vai ser via distribuidor, vai fornecer um produto só e não vai ser a primeira. É como se fosse um serviço de uma farmácia de manipulação na questão dos biológicos, né? Então, uma dúvida que eu tenho em relação a isso, Kelvin, vamos supor assim, eu tenho um paciente em estágio 4, certo?
esse paciente ele fez um tratamento, ele respondeu bem ao tratamento e hoje ele se encontra num estágio 2, no estágio 1, ele está assintomático. Ele vai receber protocolo de estágio 2 ou ele vai vai receber protocolo de estágio 4, que era o estágio inicial antes do tratamento? O que a gente tem percebido? Primeiro, a gente trabalha com essa imunoterapia dessa forma desde 2020. Tá? Ela só ficou tá passando a ser um pouco mais conhecida porque a Lishtec saiu do mercado e as pessoas começaram a conhecer um pouco mais. A gente tem muitos animais já tratados, muitos animais que entraram em experimentação, são publicações que vão sair nos próximos meses. O que acontece? Os animais que estão, por exemplo, no estadiamento 4, passaram por um protocolo de estadiamento 4 e melhoraram clinicamente, esses animais, a gente sabe que eles precisam receber pelo menos uma dose de reforço entre 3 e 4 meses. Porém, tem veterinários que já deixaram os animais, por exemplo, em 7 meses, entre 7 e 8 meses, sem tomar nada. E o animal bem, fazendo os exames de rotina, e depois de 7 meses que começou, a partir de um exame hematológico, começou a cair um número de plaqueta, aí falou, olha, começou a piorar aqui o exame clínico do animal, o exame hematológico. Então, naquele momento, dependendo do estado, a gente pode indicar uma dose de reforço ou indicar um novo protocolo. Então, depende. Hoje, a gente trabalha com cada caso é um caso. Então, a boa parte dos animais que estão controlados, para evitar que o animal tenha piora, faz um reforço a cada 3 meses, 3 ou 4 meses. Então, para isso, é uma questão entre o veterinário e o tutor, o tutor levar o animal ao veterinário para fazer o exame de rotina neste período e verificar se ele continua bem, se ele continua controlado. Se ele está controlado, ok. Se ele não está controlado, dependendo da situação, já tem que entrar com um novo protocolo. Mas a gente percebe que muitos animais, somente com uma dose de reforço a cada 3 ou 4 meses, o animal ele consegue ser mantido de forma controlada, né, ao longo do tempo. Então, depende muito de cada paciente. Para isso, também, o animal precisa voltar no veterinário, como é uma doença crônica, o tutor ele tem que receber todas essas informações para voltar e fazer os exames de rotina para verificar como é que está. Não pode sumir e depois de um ano aparecer com o animal já todo descompensado, porque não fez mais nada, né? A gente sabe que isso também, né? A respeito da segurança da imunoterapia, efeitos colaterais, o que tu tem a dizer assim? O que tem acontecido aí na maior parte dos casos aí que tu tem acompanhado? Sim. Bom, tem uma coisa que a gente altera sempre na formulação. Concentração antigênica, a gente altera. Tem uma outra coisa que a gente não altera, é muito difícil, que é o adjuvante, a saponina. Por que a gente não altera? Porque a saponina ela é muito inflamatória. Então, nas vacinas que estavam no mercado, mesmo essa mais recente, a Lishtec e a outra, a Leishmune, a concentração de saponina era alta. E isso era o que dava as reações, todas aquelas reações indesejáveis nos animais. A gente reduziu muito a concentração de saponina, porque a gente sabe que ela tem um efeito estimulante interessante, mas a gente não precisava utilizar uma concentração elevada. Então, hoje, dentro do perfil que a gente trabalha, a gente quase não encontra nenhum animal com alguma reação. Às vezes um animal pelo porte, às vezes um dachshund, às vezes um animal muito pequeno que toma, porque a dose é 1 ml para todo mundo. Então, às vezes, um animal desse, ele pode ficar um pouco mais quieto no canto, depois de algumas horas. Raramente a gente vê algum relato de animal que teve febre. No geral, os animais não sentem absolutamente nada. Por quê? O que dava o efeito, o que costuma dar um efeito realmente que é ruim para o animal é a saponina, só que a gente usa numa concentração muito baixa. Então, a gente praticamente não tem, em termos de segurança, a gente, assim, menos de 1% dos animais tem alguma reação. E que outros produtos a Devax tem oferecido para cães hoje? Não, tirando a leishmaniose, o que a Devax faz mais de imunoterapia para outros problemas em cães? Tá. Bom, a Devax ela trabalha com prestação de serviço para várias coisas.
desde serviço para a indústria, a gente inclusive trabalha em parceria com indústrias, indústria nacional, desenvolvendo vacina, trabalhando, prestando consultorias, fazendo teste clínico de vacinas para bovinos, suínos, aves, a gente faz todo esse tipo de teste. E na parte de serviço específico que a Devax faz para clínicos, são as imunoterapias. A gente tem um setor de análises clínicas também, mas a análise clínica ela fica basicamente ela é regional aqui em Foz do Iguaçu, mas as imunoterapias a gente faz para o Brasil todo, então é de acordo com a demanda. Por exemplo, o animal tem piodermite, que é uma coisa que a gente sempre faz. Animal com papiloma, que não consegue controlar, aí a gente solicita uma amostra biológica do papiloma, isola o vírus e faz inativação viral e faz uma preparação com o vírus do próprio animal, né? A gente trabalha com doenças de aves, tá? Principalmente doenças virais, por quê? Porque não tem antiviral. Então, acontece muito isso, tá? O pessoal fica com aqueles tratamentos de suporte, alguns animais não respondem bem, principalmente quando é vírus, e aí eles entram em contato com a gente faz esse tipo de serviço, tá? Então, de uma forma geral, em princípio, a gente pode fazer imunoterapia para quase todas as doenças infecciosas, infecto-contagiosas, infecto-parasitárias. Trabalha com... Vocês chegam a fazer com sinomose, esses vírus mais comuns? No caso sinomose, a gente nunca solicitaram de sinomose, nem de parvovírus. Sinomose, primeiro, porque sinomose, o animal, quando ele vai internado, às vezes já está no grau 2, então não dá nem tempo, porque querendo ou não, a imunoterapia, é um estímulo imunológico, então tem que aplicar no animal e tem o tempo para o organismo do animal dar aquela resposta, né? Igual, quando é uma doença, se for uma doença de uma bactéria que é extracelular, a gente faz uma preparação que vai estimular mais a produção de anticorpos. Se a infecção ela é intracelular, por exemplo, no caso da leishmania, a formulação ela estimula mais célula T e menos anticorpos, tá? Inclusive tem animais que são mantidos com imunoterapia da forma que a gente faz, e na hora que a gente faz o ELISA, os animais eles ficam como negativos ou indeterminados. Alguns continuam como positivos. Ou seja, a gente consegue manipular a resposta imune do animal para que ele estimule mais, ele produza mais resposta celular e menos resposta humoral. E tem doença que a gente estimula mais a produção de anticorpos e menos produção de célula T, por exemplo. Por quê? Porque se a bactéria é extracelular, ela precisa de ação para neutralizar a ação de anticorpos. Então, a gente consegue fazer isso em laboratório para cada caso. Então, são esses serviços que a gente acaba fazendo. Tá? Existe também algumas situações de fazer imunoterapia para câncer, só que é uma situação muito mais complicada, precisa da massa tumoral para fazer isso, só que existe um risco também de gerar autoimunidade, a situação de câncer é mais complicada, mas chegam situações de diversas maneiras para a gente tentar ajudar, e a gente trabalha hoje dessa forma. Tá? Dr. Kelvson, muito obrigado pela presença no nosso Leishcast, nessa noite aí, e muito obrigado por nos fornecer tanta informação e um produto de tanta qualidade, um serviço de tanta qualidade aí, que é essa imunoterapia que a Devax nos oferece. Eu agradeço muito, doutor Thiago, e fico à disposição em outro momento para a gente bater um papo, a gente está aí para isso. Muito obrigado. Gostou do nosso conteúdo? Lá no nosso canal tem muito mais conteúdo sobre leishmaniose. Dá uma conferida. Entra lá. Não esquece de ativar o nosso sininho, curte nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos e se inscreve no nosso canal para poder receber mais informações sobre leishmaniose. Até mais.